Oi, eu sou a Fran e nesse vídeo eu vou contar a minha história para vocês de como eu engravidei, tive uma perda gestacional, engravidei novamente 10 dias depois do aborto e descobri que eu tenho trombofilia. Bom, algumas pessoas que eu acho que vão estar assistindo esse vídeo já me conhecem porque eu desenvolvo outros tipos de trabalho no digital. E eu criei esse canal meio que como uma válvula de escape, sabe? Para eu poder compartilhar um conteúdo mais leve, coisas que me dão vontade. E eu decidi, trazer esse vídeo, vocês vão entender melhor o motivo de eu estar abrindo e expondo, já que normalmente na minha vida pessoal eu não sou uma pessoa que gosta de me expor muito, apesar de trabalhar com a internet. Eu vejo o digital, as redes sociais, sempre vi, na verdade, como uma forma de trabalho, mas decidi vir compartilhar isso, um pouco da minha história, do que eu tô vivendo nesses últimos meses aqui pra vocês hoje. Bom, eu tenho uma filha que se chama Elisa e nesse ano ela vai fazer 4 anos, em setembro. Eu e meu marido, a gente nunca bateu o martelo definitivamente no sentido de ter outro filho ou não. Sempre foi uma coisa que a gente teve bastante dúvida. Será que sim? Será que não? Só que nesse ano, desde o início do ano, deu aquela vontade. E eu sempre brinco, que quando vem aquela vontadezinha, a gente precisa aproveitar. E decidimos que esse ano seria o ano de encomendar mais um bebezinho. E o primeiro passo, é claro, no início do ano eu sempre faço os meus exames de rotina, preventivo, ecografia das mamas, aquela rotina de exame de sangue. E eu fui para minha ginecologista, que eu me consulto normalmente, fiz a bateria de exames, deu tudo normal, tudo certinho, e ela falou que eu tava liberada para começar as tentativas para engravidar. E foi muito engraçado, porque diferente da minha filha, da Elisa, eu lembro que a gravidez dela também foi planejada, e a gente demorou uns 4, 5 meses para conseguir engravidar. Dessa vez foi assim muito incrível, até a gente ficou surpreso. No primeiro ciclo menstrual, no primeiro dia de atraso de menstruação, como eu já tava tentando ali, eu comprei um teste de farmácia que deu positivo. No primeiro momento a gente ficou muito feliz, nossa, engravidamos super rápido, era pra ser aquele sentimento gostoso, de início, de descoberta de gestação. E a gente acabou contando, a gente decidiu contar sobre essa gravidez apenas para os nossos parentes mais próximos, ou seja, para os nossos pais, para os nossos irmãos, porque na minha cabeça essa gravidez iria ser igual à gravidez da minha filha, que foi uma gravidez extremamente normal, não tive nenhum problema, nenhuma recorrência. Foi uma gravidez que eu descobri também bem no comecinho, porque foi planejado também. Eu sempre tive um ciclo menstrual muito certinho, muito regulado. Então, na minha filha foi muito parecido, assim, a descoberta da gravidez. E eu imaginei que nessa segunda gestação seria igual. Só que, infelizmente, não foi. Um belo dia, final da tarde, eu trabalho em casa, Então, assim, a minha rotina é muito tranquila. Eu não faço esforço físico, nem nada disso. E um dia, final da tarde, eu fui ao banheiro e vi, o tão temido, que toda gestante tem esse receio, principalmente no primeiro trimestre, o sangue no papel higiênico. Quando eu olhei aquele sangue no papel higiênico, na hora, assim, já dei aquela murchada, porque não é normal e, enfim, lógico, existe casos e casos, mas sinal de que estava acontecendo alguma coisa. A primeira medida que a gente tomou foi ir pro hospital, pra maternidade. Chegando na maternidade, eu expliquei pra médica, que eu tava tendo um sangramento, ela me examinou. Eu cheguei a fazer uma ecografia nessa gestação que eu perdi, só que como tava no início, deu só pra ver o saco gestacional com aquela bolinha que fica dentro do saquinho, que agora eu não vou lembrar o nome. A médica explicou, não tinha como ver o embrião, porque era muito novinho, Ela me deu todas as orientações ali, me explicou. Falou que esse sangramento poderia ser várias coisas, me passou ali vários cenários. Num primeiro momento ela me deixou tranquila, mas ela também me pediu para que eu fizesse um beta-HCG, para entender como que a minha gravidez estava evoluindo, porque no início da gestação, esse exame, o beta-HCG, a cada 48 horas ele precisa multiplicar, ele tem que aumentar. E eu fiz ali na emergência mesmo, fiquei aguardando o resultado, e esse beta veio muito baixo para a quantidade de semanas que eu tava, e também comparado ao primeiro beta-HCG de quando eu descobri a gravidez. A médica me explicou que esse poderia ser um indício de que a gravidez não estava evoluindo conforme deveria, e que de qualquer maneira eu precisava aguardar.
Eu saí da emergência, voltei para casa e só nesse caminho o sangramento que eu estava tendo, ele aumentou. E desse dia para o dia seguinte, aí veio um sangramento bem forte mesmo, até um pouco maior do que normalmente costuma ser o fluxo da minha menstruação. E eu entendi que eu estava tendo um aborto espontâneo. E esse foi um episódio que eu nunca tinha passado na vida, né? Eu nunca tinha tido um aborto. E a gente estava muito feliz com a notícia da gravidez. Porque é muito engraçado, assim, é um sentimento difícil até de explicar. Como eu disse, a gente tinha dúvidas se teria um segundo filho ou não. E a partir do momento que a gente decidiu ter um segundo filho, é como se aquela vontade aflorou assim dentro de mim. Não, agora eu quero ter um segundo filho. Com a notícia da gravidez, então, nossa, eu fiquei super feliz, fiquei super animada, até porque eu engravidei super rápido. Aí, de repente, vem aquele balde de água fria de um aborto. É uma frustração misturado com um sentimento de incompetência. Como se eu tivesse sido incompetente a ponto de não conseguir segurar aquela gravidez. Então, assim, foi uma mistura, sabe? Eu fiquei bem chateada com a notícia e quando aconteceu, que eu me arrependo muito de ter feito. Que foi ter contado a notícia da gravidez, principalmente porque, por mais que a gente priorizou contar apenas para os nossos parentes mais próximos, a notícia se espalhou como pólvora, assim, virou um telefone sem fio, muita gente ficou sabendo, muita gente que a gente nem tinha convívio, porque eu parti do princípio que as pessoas que a gente contou naquele momento teriam a maturidade de entender que se a gente quisesse que todo mundo soubesse, nós teríamos contado para todo mundo. A gente contou para algumas pessoas que eram realmente próximas e acho que assim, uma das piores sensações do aborto, né, pós-aborto. Você já passa por toda uma questão emocional, uma questão psicológica ali, né, principalmente a mulher, é ter que lidar com essas pessoas. Por isso que eu sei que se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né, um conselho, mas assim, eu aprendi na prática com essa situação e eu deixo isso de conselho para as gravidinhas, né, para as mamães que estão descobrindo agora a gravidez, esperem para contar, por vários motivos. Assim, a gente tem que confiar em Deus, confiar que vai dar tudo certo, mas o que eu aprendi nessa situação é que a gente nunca pode contar, em muitas situações, a gente não pode contar com a coerência do outro, não pode prever as ações da outra pessoa. A gente só tem controle sobre as nossas ações. Então, essas primeiras 12 semanas, todo mundo costuma deixar, né? Muitas pessoas deixam esse conselho de esperar para contar sobre a gravidez. Eu senti na pele que isso é realmente algo importante. Principalmente nós, mulheres, que ficamos com esse sentimento muito forte, com esse peso emocional, essa carga emocional de ter perdido o bebê. Eu queria ficar tocando naquele assunto por muito tempo. E para vocês terem uma ideia, olha só o que aconteceu, que frustrante. Nesse meio tempo aí de ter acontecido o aborto, teve o Dia das Mães e a gente se reuniu. E, como eu disse, né, foi espalhada a notícia da gravidez e tal, só que não avisaram sobre o aborto. Então a gente chegou nesse evento da família no Dia das Mães e a primeira coisa que uma pessoa fez quando eu cheguei ali foi segurar na minha barriguinha e perguntar: tá vindo mais um nenenzinho? Na frente de todo mundo, né? E eu tive que falar que não tinha mais bebê. E eu acho que nenhuma mulher precisa passar por isso. Dar um conselho de toda essa experiência que eu vivi, eu diria para vocês aproveitarem essas 12 semanas iniciais da gravidez para curtirem esse momento em família que eu digo você, o seu marido. Aproveita esse momento para se conectar com o seu bebê, aproveita esse momento para se adaptar. Primeiro trimestre, é tanta alteração, é tanta mudança. Normalmente no primeiro trimestre a gente tem muito sintoma de gravidez. Então esse é de coração, assim, dos conselhos que eu vou compartilhar agora como história de vida. Como eu disse, eu não conseguia falar muito sobre o assunto ali quando aconteceu, eu não queria conversar. O que me ajudou muito foi vir aqui para a internet e pesquisar, assistir depoimentos de outras mulheres e de outras pessoas que já passaram por isso que eu tava passando ali no momento, pela perda, pela frustração, pelas incertezas, né? Eu pensava assim, gente, eu perdi um bebê agora, quando será que eu vou conseguir engravidar de novo? Será que eu vou conseguir? Será que tem algum problema comigo? O que será que aconteceu? Eu tinha muitas dúvidas, ao mesmo tempo que eu não sentia vontade de falar com as pessoas que eu conhecia e
que ficaram sabendo da gravidez, entende? Por isso que a internet me ajudou tanto, e esse foi inclusive um dos motivos que me motivaram a gravar esse vídeo e compartilhar aqui na internet. Porque se eu conseguir atingir pelo menos uma mãe, duas, né, mãe ou mulheres que estão passando pela mesma situação, que também estão tristes, buscando uma luz no fim do túnel, uma palavra de esperança. Para mim, pelo menos no momento que eu passei naquela fase, foi de extrema importância. Espero que compartilhando um pouco dessa minha história aqui, eu possa estar ajudando outras mulheres, como outras mulheres desconhecidas que também compartilharam suas histórias aqui na internet, me ajudaram bastante naquela fase. Bom, depois desse aborto, apesar de o médico obstetra ali dizer que é normal o aborto no início da gravidez, que eu não tinha nada do que me preocupar, eu sempre gostei muito de cuidar da minha saúde. Eu fui atrás de um médico, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um médico de medicina integrativa. Só que foi mais assim com o objetivo de eu entender como que estava o meu sistema imunológico, as minhas vitaminas, se de repente estava com alguma deficiência de vitamina, alguma coisa assim. Eu senti essa vontade de fortalecer o meu organismo. Eu não estava exatamente procurando um problema por causa do aborto. Eu só tava querendo me cuidar um pouquinho mais, né? Então eu fiz essa consulta com esse médico logo após o aborto, acho que uma semana depois, e ele me perguntou, né, qual era o motivo de eu estar agendando aquela consulta, perguntou o meu histórico, eu passei todo o meu histórico pra ele e contei sobre o aborto. Falei que eu tava tentando engravidar, falei justamente isso, né? Que eu queria saber se estava tudo bem comigo, com o meu organismo, com a minha imunidade, com as minhas vitaminas, se eu precisava suplementar alguma coisa, né? Porque eu queria me cuidar desse sentido. E esse médico em específico me sugeriu fazer o exame de trombofilia. Pelo meu histórico, eu passei algumas informações pra ele. Ele falou que seria interessante eu fazer esse exame, que eu nunca nem tinha ouvido falar, nunca tinha pesquisado nada. Ele me deu o encaminhamento, eu fiz a coleta desse exame, só que demorou. Demorou porque o meu plano não cobriu esses exames, são testes genéticos de marcadores específicos, que é um exame de sangue, é só tirar sangue. Mas o convênio não cobriu, e daí eu fiz a solicitação, até o convênio negar, demorou ali, eu acho que quase 2 semanas, uns 10 dias. Aí eu decidi pagar particular e eu lembro que o exame ia demorar para ficar pronto quase 30 dias. Depois do aborto, eu me consultei e o médico me explicou que eu teria que ficar fazendo dosagem, no caso, ficar tirando sangue, para verificar o meu beta-HCG até ele zerar e sair um resultado de exame de uma pessoa não grávida. E foi isso que eu fiz, fiquei tirando sangue, acho que eu tirei sangue umas 4 vezes ali, até o meu exame apresentar, né, o beta-HCG, um resultado de uma pessoa não grávida, né? Eu lembro que na mesma semana eu também fiz uma ecografia transvaginal, que o médico falou assim, ó, teu útero tá limpo, não tem mais nada e tá tudo bem com você. Aí eu perguntei pro médico quando que o meu ciclo iria regular novamente, quando a minha menstruação ia voltar novamente, porque eu já tava matutando assim, quando que eu vou voltar? Será que a gente volta a tentar já? Espera um pouco. E ele falou assim, olha, depende muito de organismo para organismo, mas entre 15 a 30 dias pós ali o aborto é para você voltar a menstruar e o seu ciclo regular. Aí a história começa a ficar um pouco mais interessante. Passou 30 dias pós-aborto e a minha menstruação não tinha voltado. Até aí tudo bem, tava dentro do prazo ali. Só que aí deu 6 semanas e a minha menstruação não tinha voltado. Quando ia fazer 7 semanas pós-aborto, eu já tava achando estranho, até comecei a ficar um pouco preocupada e pensativa se tava tudo bem. Eu decidi voltar no médico e explicar. Falei assim, doutor, não está, minha menstruação não voltou. Não veio ainda. Aí ele passou algumas possibilidades. Tem essa história de, organismo para organismo. Ele falou assim, pode ser que a sua vai ainda demorar mais um pouquinho pelos teus exames aqui, até a ecografia transvaginal tá tudo bem com o teu útero, tá tudo bem aqui com seus óvulos, seus ovários lá, né, tava tudo certo. Passou algumas possibilidades e no final ele disse assim, você namorou sem proteção nesses dias? E a resposta era que sim. E ele falou assim, então, pode ser que você esteja grávida novamente. Apesar de que o aborto não conta como menstruação, segundo o que esse médico me informou, pelo menos, você pode estar grávida, ter ovulado nesse meio período, enfim, engravidado. Eu fiquei um pouco cética, porque
Não me imaginei que fosse isso, porque na minha cabeça, para eu engravidar de novo, eu ia ter que menstruar, meu ciclo voltar todo ao normal, enfim. Aí ele me deu um beta-HCG para fazer. Ele falou assim, ó, você pode tirar a dúvida fazendo um beta-HCG. Só que como eu já tinha feito tantos beta-HCG depois do aborto, eu tava sacuda já de ficar me picando ali e tal, eu falei assim, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar na farmácia, vou comprar um testezinho daquele de palitinho simples mesmo. Gente, eu passei na farmácia, comprei o testezinho e chegando em casa, fiz o teste. Foi incrível, aquela segunda linha floresceu na hora, super rápido, uma linha super grossa, e eu olhei aquilo sem acreditar. Não, Mila! E eu fiquei olhando para aquele teste sem acreditar. Eu olhei e falei assim, gente, mas como que eu engravidei de novo sem ter menstruado? Como que eu engravidei? Quando que eu engravidei? De quantas semanas eu tô? Que coisa estranha, e eu tinha certeza que não era a mesma gravidez, porque eu fiz todo aquele acompanhamento de beta-HCG e também da ecografia, né? No final eu fiquei um pouco empolgada, mas depois de depois que a gente perde, né, tem um aborto, é muito engraçado como a nossa reação depois de descobrir uma nova gravidez, porque é como se a gente ficasse feliz, mas ficasse apreensiva ao mesmo tempo, sabe? Então eu fiquei... Foi um misto de sensações, inclusive incrédula. Eu falei assim, gente, será que é gravidez mesmo? Aí sim, eu fiz o beta. E, se eu não me engano, eu fiz esse teste de farmácia numa sexta-feira. Para, Mila. Quieta. E no início da outra semana eu fiz o beta-HCG, que inclusive deu ali o resultado do beta-HCG altíssimo. Deu assim um beta muito alto. E tudo indicava que eu realmente estava grávida, né? Nesse meio tempo, vocês se lembram que eu comentei que eu fiz uma consulta com o médico de medicina integrativa e que ele pediu o exame de trombofilia? Eu descobri a gravidez numa semana, nessa mesma semana que eu fiz o beta-HCG. No final da semana, saiu o resultado do exame de trombofilia que eu tinha feito, né? E para minha surpresa, o resultado deu que eu tenho trombofilia hereditária em 2 marcadores diferentes. É o fator 5 de Leiden e também o MTHFR em heterozigoto, se eu não me engano é isso. Aí já veio mais um susto. O que é a trombofilia? Quais os riscos para mim? Quais os riscos para minha gestação? Quais os riscos para o meu bebê? Então foi mais um momento que eu fiquei abalada, principalmente porque a gravidez da minha filha, né, foi uma gravidez extremamente tranquila e que eu não tive nenhum tipo de problema, né, foi uma gravidez normal, graças a Deus. E eu olhei o resultado da trombofilia e eu falei, e agora? O que eu faço? O meu primeiro reflexo, digamos assim, a minha primeira atitude foi pesquisar na internet o que eu precisava fazer. E ali, obviamente, eu vi que eu já precisava iniciar o meu pré-natal com essas informações, com a informação da trombofilia, com o meu histórico de perda gestacional, com outros históricos que eu tenho também. Aqui em Curitiba a gente tem um grupo que se chama, no Facebook, que se chama Grupo da Alice, que é um grupo bem legal, que sempre que eu preciso de indicação de alguma coisa, eu sempre posto nesse grupo. Fiz um post lá solicitando indicação para ver feedback de outras mulheres que de repente já passaram por isso, precisava de recomendação de um bom obstetra, porque eu precisava iniciar urgente o meu pré-natal. E nesse post, graças a Deus, muitas mulheres responderam, muitas mamães que gestaram com trombofilia e até mesmo outros precedentes, né, outros diagnósticos ali, que tiveram gestações normais, que conseguiram ter o bebezinho ali. Me recomendaram vários médicos diferentes de Curitiba. Eu fiquei com uma lista de profissionais ali para pesquisar, para fazer agendamento de consulta, enfim. Eu acho que esse é um assunto que rende um vídeo só para isso, para falar só sobre a trombofilia e todo esse processo, que eu vou adiantar para vocês que não é fácil. A sensação que eu tenho é que não existe um consenso dos médicos. É muita informação antiga misturada com informações mais recentes, protocolo oficial, protocolo não oficial. Eu me senti muito perdida, eu me senti assim desnorteada mesmo, porque eu cheguei a consultar com, sei lá, uns 3, 4 médicos diferentes. E é muito engraçado como parece que cada médico me falou uma coisa. Desde médicos que ignoraram completamente a questão da trombofilia, dizendo que eu não precisava fazer nada. Também passei por médicos que me pediram, que me deixaram quase maluco, me deixou quase maluco. Teve um médico que ele pediu tanto exame
Ele me pediu tanta coisa, exames caríssimos que o convênio não cobria. Só um exame ali que eu lembro que ele pediu custou quase 3 mil reais, custava quase 3 mil reais. Me pediu medicação em excesso, um monte de remédio, um monte de coisa. Assim, me deixou, sabe? Eu falei, meu Deus, eu acho que eu preciso de mais opinião, né? Foi quando eu continuei pesquisando, até que eu encontrei uma médica, que agora eu vou permanecer com ela, que não ignorou o meu diagnóstico ali da trombofilia. Teve muita atenção, entrei lá, eu fui na consulta junto com meu marido, ela não teve pressa de explicar, ela não teve pressa de entender todo o meu histórico, não teve pressa de entender tudo que tinha acontecido, e ainda assim me explicou de um jeito que eu consegui entender, de um jeito que eu me senti segura, e como eu disse, não ignorou a trombofilia. A trombofilia, para quem não sabe, nunca ouviu falar, é uma predisposição a desenvolver trombose. Então, quem tem trombofilia tem uma chance aumentada de ter esses eventos trombóticos, de ter, sei lá, um AVC, de ter uma embolia pulmonar. Então, é uma informação importante de você saber sobre você. Não só falando na questão gravidez. A gravidez em si, ela já é um evento, digamos assim, que já aumenta as chances de ter uma trombose. Quando você junta isso com uma pessoa que já tem uma predisposição genética a desenvolver trombose, existem sim cuidados que são importantes ter durante a gestação. Caso, como eu tenho trombofilia, é como se o meu sangue fosse mais grossinho. A gente sabe que o organismo da mulher é que tá enviando, que tá bombeando, mandando sangue, oxigênio pro bebê por meio da placenta, o cordão umbilical. Então, a trombose é o risco de formar coágulos ali na veia, né? Justamente porque o sangue é mais grossinho. Então, por exemplo, se entope uma veia que está mandando oxigênio e nutrientes para a placenta ali para o bebê, pode acontecer uma perda gestacional, e isso em qualquer trimestre, em qualquer fase da gestação. Tanto é que eu tô pesquisando agora muito sobre o assunto e é muito comum, infelizmente, encontrar, né? Relatos de mulheres que perdem seus bebês no segundo trimestre, no terceiro trimestre, mulheres grávidas de 35, 37 semanas com o bebê quase nascendo e desenvolvem algum tipo de problema a ponto de perder o bebê. É muito triste. Mulheres que não sabiam que tinham trombofilia e depois vão investigar e descobrem que né, tinham essa condição e não trataram. Da mesma forma que a perda pode ser no início da gestação, pode ser em qualquer momento, né? E não só falando em perda, pode afetar também no desenvolvimento do embrião por conta da trombofilia, de o embrião deveria estar com peso, com uma medida, e ele tá abaixo do peso da medida. Enfim, gente, são várias situações assim que podem acontecer quando você não sabe que tem a trombofilia e não olha isso com uma atenção especial. Eu vou tirar a blusa porque tá batendo sol aqui, tá calor. E levando isso para fora da questão da gestação, por que é importante uma mulher saber se tem trombofilia ou não? Existem certos anticoncepcionais que quem tem trombofilia não pode tomar, porque depende ali do composto hormonal, né? O médico sabe explicar isso mais a fundo e se pesquisar aí na internet vai achar também. Mas o anticoncepcional, ele também, se a gente for ler a bula, que é terrível, um dos efeitos colaterais é o desenvolvimento de trombose. Então é aquela mesma história. Imagina você tá tomando uma dose de remédio diária que pode te aumentar a chance de ter trombose, quando você já tem uma predisposição genética em ter trombose. E quando eu falo predisposição genética, seria a trombofilia. A trombofilia é isso, não significa que eu tenho trombose, significa que eu tenho a chance, o risco elevado comparado a outras pessoas que não têm a trombofilia. E a trombofilia, ela pode ser hereditária, genética, que é o meu caso, e ela pode também ser adquirida. E aí ao longo da vida, às vezes a pessoa, por algum motivo, adquire a trombofilia, que daí é mais conhecido como SAF. Também, se pesquisar, vai encontrar bastante conteúdo e assunto sobre isso. É importante saber da trombofilia ou não. Numa necessidade de cirurgia, quem tem trombofilia tem que tomar cuidado com cirurgia. Não pode ser cirurgias muito longas, precisa tomar o anticoagulante. Agora que eu estou aprendendo mais sobre o assunto, eu vejo que essa é uma informação extremamente importante e relevante e que os médicos não pedem esse exame. Por um acaso, consultei com o médico que solicitou
eu não conseguiria fazer esse exame se não fosse particular, porque nem o meu convênio aceitou fazer pelo convênio. Pelo que eu fiquei sabendo, no SUS, eles não fazem esse exame. Se eles fazem, eu acho que é só em alguma condição especial, com algum acompanhamento especial. Eu tô aprendendo que não deveria ser assim. Eu acho que toda mulher deveria ter o direito de saber se tem trombofilia ou não, para conseguir entender sobre si, mesmo fora da gestação. E num cenário onde a mulher quer engravidar, quer ter um bebê, também saber disso para poder se cuidar, para poder fazer o tratamento necessário. Tem mulheres que ficam tendo um aborto um atrás do outro, um aborto, 2, 3, 4, e os médicos simplesmente não pedem o exame, não pedem. Um dos médicos que eu consultei, que foi esse que ignorou a trombofilia, ele falou que ele não pede, que eu nem deveria ter feito esse exame de trombofilia, porque ele falou que não tinha necessidade. Então, assim, como eu disse, foi um início. Agora que eu encontrei uma boa médica para me acompanhar, eu tô mais tranquila. Mas no início, assim, foi bem confuso. Gestante com trombofilia precisa fazer o uso do anticoagulante todos os dias. Então, todos os dias eu tô tendo que tomar uma injeção na barriga, e a princípio eu vou tomar essa injeção até o final da gravidez, na verdade até 40 dias do pós-parto. Fora isso, existe outros medicamentos que eu tô tomando também. Por exemplo, tem a recomendação do uso do AS, que é para diminuir a chance de uma pré-eclâmpsia, que também é um risco que gestante com trombofilia tem. E eu vou até mostrar aqui para vocês como que tá a minha barriga. Olha só. Aqui são todas as marcas da injeção. Essa marca aqui mais feia, que tá mais roxa, eu acho que eu acertei algum vasinho, sabe? Porque ficou bem roxo e bem feio. Normalmente, ela fica mais roxinha assim, né? Aqui foi fora do normal, digamos assim. Eu acho que eu acertei alguma veia. Fica um pouquinho dolorido, mas nada que a gente se acostume. Inclusive, eu ainda não tomei a minha injeção de hoje. Preciso tomar. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico contando um pouco mais sobre esse rolê com médico, esse rolê com trombofilia. Esse vídeo foi mais pra contar pra vocês todo esse rolê do que tá acontecendo. Foi uma felicidade muito grande descobrir essa gravidez pós-aborto. Foi uma surpresa, assim. Eu já fiz a primeira ecografia. No momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu estou de 9 semanas, mas provavelmente eu só vou postar ele depois da primeira morfológica, que é quando eu vou divulgar a informação da gravidez. E é muito engraçado o sentimento, porque quando eu vi que eu tava grávida novamente, depois do aborto, quando eu fui na ecografia e ouvi o coraçãozinho do bebê batendo, a primeira coisa assim que me passou na cabeça foi assim, gente, esse bebezinho quer muito vir ao mundo, né? Porque a gente decidiu ter o segundo filho, no primeiro ciclo eu engravidei. Infelizmente teve o aborto, teve a perda, só que eu engravidei na sequência, mesmo sem nem ter menstruado, sem nem ter regulado meu ciclo. Pelos cálculos, né? Porque daí ali na ecografia que eu fiz, que eu fui saber inclusive de quantas semanas eu tava até eu fazer essa primeira ecografia, não tinha nem como contar quantas semanas, porque eu não tinha data da última menstruação. Pelos cálculos ali dessa primeira ecografia, eu engravidei aproximadamente 10 dias depois do aborto. 10 dias depois do aborto. Então, acho que é coisa de Deus. Uma coisa que eu já coloquei na minha cabeça é que tudo que estiver ao meu alcance, eu vou fazer para ter a melhor gestação possível, para trazer esse bebê com saúde ao mundo, para que a gravidez dê tudo certo, se desenvolva bem. Eu tava tão preocupada depois do aborto, eu tava tão receosa, pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir engravidar de novo? Será que eu vou ter a oportunidade de ter mais um filho? Será que vai demorar? Agora que eu tô mais velha, né, na gravidez da minha filha, que eu era mais jovem, eu demorei mais para engravidar do que nessa, então eu fiquei com um receio tão grande, e daí Deus me presenteou com uma gravidez na sequência. É muito engraçado como as coisas aconteceram do jeito que elas precisavam acontecer mesmo, porque hoje, visualizando, né, tudo que aconteceu, apesar de eu ter ficado muito triste depois do aborto e tudo mais, parece, se eu não tivesse tido aquele aborto, eu não ia querer ir atrás. Por exemplo, eu não teria me consultado com aquele médico que me pediu para fazer
o teste da trombofilia. E eu nunca ia saber. Gestante com trombofilia tem que fazer ecografia regularmente com Doppler para verificar fluxo sanguíneo, né, ali da placenta, do cordão umbilical, tudo certinho. Foi muito importante eu ter descoberto esse diagnóstico da trombofilia, apesar de ter médicos que ignoram tudo isso, já tem outros médicos que estão se atualizando e estão levando a sério o diagnóstico da trombofilia, mas a gente precisa confiar, né? Acreditar que vai dar tudo certo. Nessa gravidez eu tive mais cautela em relação a contar, em relação a me cuidar. Posso fazer um vídeo também contando como que tá sendo meu primeiro trimestre, que eu já... Nossa, gente, não tá sendo fácil. Ao contrário da gravidez da minha filha, que foi super tranquila no sentido de sintoma de gravidez. Essa gravidez eu tô enjoando muito, sentindo bastante fraqueza, sentindo bastante azia, de ter que se concentrar para segurar a comida no estômago, de não sentir vontade de fazer nada. Eu acabei ficando até mais afastada das minhas redes sociais, de trabalho, porque realmente teve dias que eu não conseguia chegar, eu não conseguia trabalhar, não conseguia levantar, de enjoo mesmo, de sintoma, assim, de passar mal. Essa semana agora, que eu completo 9 semanas, eu vou fazer sexagem fetal para descobrir o sexo do bebê, a gente tá bem ansioso. São desafios que a gente vai encontrando na vida, né, e que, né, Deus prepara o nosso coração, prepara a nossa força e o nosso discernimento. Uma coisa que eu venho pedindo para Deus desde quando eu descobri é discernimento para conseguir lidar bem com a situação, para conseguir ser uma mãe forte, não só pro bebezinho que tá vindo, mas também pra filha que eu já tenho. Sentimento de me cuidar da minha saúde cada vez mais, porque eu quero ver os meus filhos crescerem. Eu quero focar em trazer agora esse bebezinho ao mundo da melhor maneira possível, mais saudável possível. E eu quero também cuidar muito da minha saúde para que eu possa aproveitar a minha vida, a vida dos meus filhos por muitos anos. E quem sabe levantar mais essa bandeira da trombofilia também. É conscientizar mais e mais mulheres que vão assistir esse vídeo, de dizer que procurem os seus direitos, pesquisem sobre o assunto. Se vocês se depararem com alguma situação aí que você acha que tem a necessidade de fazer o exame de trombofilia, exija seus direitos. Não deixe que um médico despreparado, desatualizado, ignore a trombofilia, e trazer mais e mais informações aí para vocês, o que eu puder contribuir, auxiliar e ajudar mais mulheres que de repente estão passando por uma situação parecida, para que a gente possa se unir e formar esse senso de comunidade, trazer uma palavra para vocês que, como eu disse, na minha fase assim mais difícil, quando eu descobri a trombofilia, eu também vim muito para a internet pesquisar muito sobre o assunto e ver depoimentos e relatos de outras mulheres também me acalmaram bastante, me ajudaram bastante. E esse é meu objetivo aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de saber da novidade. Quem sabe eu traga mais vídeos sobre maternidade aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!